Muito boa noite a todos. Boa noite. Espero que nos estejam a ouvir, que o som esteja a chegar em condições. Bem-vindos ao oitavo live à conversa com mentes felizes. Estes lives têm como objetivo falar sobre bem-estar e trazer partilhas, trazer dicas, trazer técnicas e algumas ferramentas que vos sejam úteis e que possam colocar em prática para melhorar o vosso bem-estar e, consequentemente, a vossa qualidade de vida e daqueles que vos rodeiam. Hoje, no nosso live, tenho como convidada a minha querida Gisela Cid, terapeuta, que vou passar a apresentar para aqueles que não conhecem. A Gisela Cid é licenciada em Engenharia Florestal, portanto, a antiga silvicultura. Corrige-me, Gisela, se eu tiver a dizer de forma errada. É terapeuta de reflexologia, velas auriculares, ótimo, sacrocraniana e biogravitacional, e é também instrutora de yoga. Atualmente, a Gisela Cid está a tirar uma formação de corpo reflexo, a reflexologia full body. Tem também formação em nutrição, sendo uma das suas competências principais elaborar o perfil alimentar adequado a cada pessoa. Gisela Cid, eventualmente podemos estar aqui com algum problema de um delay, um pequeno delay, ou seja, quando tu falas, nós não ouvimos logo o som, mas de qualquer das formas está tudo tranquilo, está tudo sob controle. Consegues ouvir? Consigo ouvir, mas também de vez em quando para. Mas pronto, vamos seguir para ver se consegue chegar ao final sem que isto pare de vez. Exato, são aqueles problemas de Consigo ouvir, sim. tecnologia que nos ultrapassam, não é? E que nós não. E que nós são desafios que servem para nós também trabalharmos um pouco a nossa resiliência. Então, vamos a isso? Vamos dar início ao nosso live? Vamos lá, então, bora. Bora lá. Então, eu começava já por te perguntar como é que, através da reflexologia, nós conseguimos aumentar o nosso bem-estar, quer físico, quer mental. Bem, se calhar começava por dar alguma ideia do que é propriamente a reflexologia, para quem não sabe. E é uma técnica já milenar, já utilizavam os chineses há muitos anos atrás e no Egito, na Índia. E entretanto foi trazido para o lado mais ocidental, em que há várias pessoas, um deles conseguiu definir as zonas do pé e começou a perceber a interação entre as zonas do pé e da mão e o resto dos órgãos e o corpo em geral. E depois há uma senhora que é fisioterapeuta e que começa a desenvolver e a perceber, desenhando o mapa desses órgãos relativamente à planta do pé e da mão. Essa senhora tinha, por acaso, um objetivo que eu achei logo muito interessante e que é uma coisa que eu também procuro desenvolver e dar às pessoas, que é a autonomia. E ela dizia que era muito interessante a reflexologia nesse sentido, em que a pessoa podia levar, no fundo, o protocolo para casa para fazer e repetir sozinha e ela própria atingir a autocura que essa reflexologia não leva. Mais tarde, há um senhor sueco, não vou dizer os nomes, porque também não interessa muito, são nomes assim mais confusos para nós, e ele desenvolve então a Full Body Reflexology. Essa técnica é então os reflexos, mas no corpo todo. Pronto, para além do pé, para além da mão, temos os reflexos no corpo todo, em vários sítios. Isto aumentou grandemente a capacidade que nós podemos de intervenção, mas já com mais pormenor
já com um sintoma específico, conhecer a origem, isso é muito mais interessante e agradeço muitíssimo à Susana, que foi ela que fez essa da TZ, que foi ela que foi tirar esse curso e anda a ensinar isto com o Paulo, o que nos dá aqui umas ferramentas muito, muito interessantes e importantes. Portanto, dentro dessa reflexologia clássica, normalmente utiliza-se para equilibrar o corpo tende sempre a atingir o equilíbrio quando pode, mas quando há bloqueios, ele não consegue atingir esse equilíbrio e não conseguimos fazer a nossa autocura, que é aquilo que em princípio devíamos fazer, porque o corpo tem a capacidade de fazer isso, não é? E com a reflexologia podemos fazer com que o corpo consiga proceder a levar a um equilíbrio de tal ordem que nos leve à autocura. Pronto, várias sessões conseguimos levar o corpo a fazer isso. E ela pode ser, e é uma técnica que pode ser praticada em todas as pessoas, bebés, crianças, idosos. Claro que nestas situações das crianças antes dos 5 anos, o protocolo é mais curto, não, nos idosos também não vamos insistir muito, vai ser uma coisa mais ao de leve para depois não haver uma crise de cura mais intensa, porque é natural que o corpo não comece a reagir e tem que ser uma coisa mais leve para esse tipo para essas pessoas. Mas pode ser praticada em todos. E depois tem essa vantagem, não é? Da autonomia que nos dá de podermos em casa fazer essa pressão nesses pontos que a terapeuta lhe indica e vai fazendo durante a semana, todos os dias, se entender que é bom para ele, não é? Com o corpo reflexo é muito mais interessante porque consegues portanto, a pessoa tem alguns sintomas, tu vais estimular e perceber quais são os reflexos que estão mais ativos no corpo todo e consegues tirar uma conclusão de possível origem do problema, que é isso que nos interessa. Eu não me interessa estar a eliminar sintomas, interessa-me sim só ir à raiz do problema e depois corrigir, fazendo todo um protocolo que envolve essa parte da reflexologia no corpo todo, dentro dos reflexos que eu entendo que serão bons estimular para essa situação, estimulando os meridianos. Pronto, isto é o corpo reflexo que já a funcionar de uma forma mais avançada. Pronto, a reflexologia, no fundo, é isto. Não sei se Ok. Então respondi aquilo que difere, àquilo que tu digamos querias. que sim, 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 tu referiste. Eu vou só aqui tentar fazer um pequeno resumo só para ver se consegui captar a ideia que tu passaste. A reflexologia tradicional incidia mais na planta do pé. Portanto, os pontos trabalhados na planta do pé. Agora, o Full Body Reflexology incide em diversos pontos no corpo inteiro. Sim, eu não te ouvi muito bem, mas acho que é isso, sim. Uma é nos pés e nas mãos, que é a reflexologia podal clássica, e a Ok? outra é no corpo inteiro, sim. É na cabeça, é nas pernas, é nos pés também, pronto, mas é na cabeça, nas pernas, nos braços, na barriga, nas costas, por todo lado. Ok. Pronto. E na cara. E na cara, ok. Então, quando as pessoas, portanto, chegam até ti e se queixam, não é? E apresentam algum tipo de problema, alguma dor, algum desconforto a nível do corpo, tu depois consegues, através dos pontos, consegues identificar, lá está, como tu disseste, a origem. Estou a ouvir bastante mal. Agora não percebi muito bem, mas pelo aquilo que eu entendi que estavas a dizer, que as pessoas chegavam com alguma dor, pronto, efetivamente é um bocado isso. Chegam, por exemplo, com dores nas costas. Eu posso escolher e identificar e perceber o problema por esta via, como posso, por exemplo, nessa sessão, fazer logo a sacrocraniana, que já é mais adequado para esse tipo de coisas, que até mesmo para aliviar um pouco, e depois a seguir vou à procura da origem do problema através do corpo reflexo. Eu não ouvi muito bem a tua pergunta, mas no fundo acaba por ser assim.
Eu tentei aumentar um pouco o som. Consegues-me ouvir melhor? Eu não te estou a ouvir, ó Eva. Não, não consegues ouvir? Se eu tirar os fones, consegues ouvir? Se tirares o quê? Os fones, agora consegues-me ouvir? Agora estou a ouvir, sim. Com cortes, mas estou a ouvir. Ok, então vou falar sem fones e vou tentar aumentar o som para ver se consegues então ouvir melhor. Eu penso que seja da internet daqui, porque isto viver no meio do nada dá neste tipo de situações. Mas tem outras vantagens, estar em contacto com a natureza é Pois, daquelas coisas que é simplesmente fantástico, não é? exatamente, exatamente. Por isso, pronto, isto são os desafios tecnológicos que nós temos que enfrentar, mas penso que agora já me estás a conseguir ouvir. Sim, Ok, Gisela, relativamente à já, sim. reflexiologia, portanto ao tema da reflexiologia, penso que tu já abordaste, já explicaste em que é que consiste. Achas que tens mais alguma coisa que queiras acrescentar? Sobre isto, não. Acho que é resumindo, não é? Porque há tanta coisa ainda para falarmos que é melhor passarmos à frente e vamos Exatamente. desenvolvendo outras situações. Exatamente. Sim, Vamos então passar à frente. Olha, tu falaste, eu na tua apresentação falei também das velas auriculares, portanto também é uma técnica que tu usas para tratamento. Ia-te pedir então se podia explicar um pouquinho também como é que funciona sim. e em que é que consiste. Sim, sim. São umas velas também já muito usadas e era mais usado nos povos índios. E essas velas agora são vendidas nas ervanárias e por aí, feitas de tecido de um algodão, envolvidas em cera e óleos essenciais. São tubinhos fininhos que têm um filtro na ponta para que não haja acidente, para que não haja nada a cair dentro do ouvido. E elas têm uma ação de equilíbrio da pressão interna do ouvido. Por exemplo, com as diferenças de temperatura, nesta mudança de estações, por exemplo, o dia de hoje, não é? Em que tu vais para o sol, está muito calor, mas está frio, ou chegas à noite e está muito frio. Isto causa diferenças de pressão dentro do ouvido e acaba por bloquear toda essa zona. A vela depois acende-se acende-se essa vela, ela fica a arder, e esse tubo e o queimar da vela vai fazer com que o tímpano tenha ali alguma vibração, né? E a cera que ficou acumulada no ouvido devido a esse bloqueio das diferentes pressões, acaba por, ou com o aquecimento e com essa vibração, conseguir soltar nos próximos dias. Portanto, não é na altura, aquilo não é sugado, mas sim acaba por se soltar. E cai e a gente nota mesmo ela a sair do ouvido aos bocadinhos, não é? Depois de uma noite, por exemplo. E é interessante, no outro dia estava a falar com uma senhora ali da zona do bairro, de Orem, que me dizia que a mãe fazia isso com o jornal. Imagina, um jornal, enfim, como se fosse aquela coisa das castanhas, né? Que a gente põe as castanhas dentro, e lançava lume nesse jornal e fazia esse mesmo efeito, não é? Portanto, há aquele funilzinho, o próprio funil acaba por ter essa pressão e essa sucção também, não é? É Ok. curioso, porque é uma coisa muito, muito arcaica, é recente, é muito giro. E perigoso, não é? Porque não Normalmente, podia deixar a queimar. sinusite tem grandes vantagens para a sinusite, assim como a sacro também tem, a sacrocraniana também tem, mas lá está. Hã?
Eu ia dizer que era perigoso porque não podia deixar queimar o jornal até ao fim, senão queimava o ouvido. Não, aquilo tem depois, tem uma risquinha. Eu podia te mostrar, não sei se está para aqui alguma perto. Tenho aqui uma, espera aí, só um instante, já agora. Eu tenho aqui esta. Isto é assim, são sempre duas. ahm, e, espera aí. E portanto, eu estava a dizer também, é muito vantajoso para, em relação à sinusite. E Sim, faz, a sacrocraniana também faz mexer, no fundo ela também acaba por soltar os movimentos que o crânio, os ossos do crânio mexem entre os outros, aquilo mexe tudo, mas bloqueiam muitas vezes devido a estas diferentes pressões ou mesmo por bloqueio de outras coisas, os aparelhos dos dentes, por exemplo, tudo isso bloqueia esses ossos. E a sacro faz com que esses ossos se movimentem, as velas também, portanto, são duas formas claro, de obter resultados, alguns de uma forma mais amena, como são as velas, e a sacro de outra forma, não é? E tem outras funções também. Portanto, a vela tem esta, agora não te estou a ver, mas aqui, está aqui. Tem aqui este risco, vês? sim, sim. Estás a ver este risco? É assim, até quando chega aqui, para-se, não é? Portanto, ah, a pessoa está com coisa, a gente mete isto aqui, enfim, lança o lume na ponta, fica Na ali ponta? até o risco. Ok. Na ponta, sim. Não, Esta árvore que eu isto há tem, a pouco cera da abelha. Hã? O referia-me quê? àquela técnica do jornal. Quando eu disse que era perigoso, era a técnica do jornal. Não Ah, podia deixar não, arder o jornal até ao fim. provavelmente não pode. Aquilo devia de ser uma técnica mesmo. A senhora devia ter muita prática, não é? Pois, esta é Exatamente. mais fácil. E tem filtro, esta tem filtro. Este filtro aqui de plástico, não é? É um filtro duplo nesta marca, que é a melhor marca do mercado, tem um filtro duplo lá dentro, é impossível passar lá alguma coisa para dentro. Agora, essa do jornal era uma situação mesmo especial. Pois é. Pronto, mas tem muita coisa, tem funções muito interessantes e é engraçado porque quando se faz as velas, cria-te um relaxamento, pá, nunca de outra forma experimentado. Depois, normalmente, completamos o tratamento com a estimulação dos pontos de meridianos na face, de reflexos, nos pés, para melhor relaxamento, e aquilo dá uma sessão de relaxamento melhor do que ir a um spa, quase. Ficas quase que anestesiada. É muito interessante nesse aspecto também, de relaxamento, sim. Ok, muito bem. Portanto, mais uma técnica super interessante e com grandes vantagens também para, Sim. para a nossa saúde, não é? E para a resolução aqui de alguns Sim, problemas. Gisela, outro assunto que eu tinha aqui que gostava também que tu nos falasses um bocadinho, porque sei que és especialista neste tema, tem a ver com as infusões. Portanto, e com o poder das ervas, sim, se calhar até algumas delas que nós temos aqui perto de casa, ou sei lá, aqui no Pinhal, ou próximo de sim. nós, e que por vezes nem desconhecemos para que é que servem, portanto, a sua utilidade e os seus benefícios para a nossa saúde. Não sei se podes também depois dar alguns exemplos de algumas infusões que nós podemos ter em casa, em Sim, caso de doença ou de indisposições, que nós possamos usar no nosso dia a dia. sim, eu acho que ouvi tudo. Ahm, ahm,
Eu tinha aqui como sabia que íamos falar disto, tinha aqui uma lista simples, não é? Não me vou alongar muito, senão ainda fica toda a gente um bocadinho confusa com tanta informação. Mas queria começar por dizer que qualquer infusão que se faça é sempre algo que nós estamos a dar ao corpo e que é uma espécie de remédio, mas não como aquele remédio que nós fazemos convencional, um pouco mais saudável talvez, mas é sempre algo que estamos a dar de diferente ao corpo e ele vai reagir de alguma forma. Portanto, não convém, quando alguém diz que faz bem a infusão disto e daquilo, passar a vida a beber aquela infusão, porque tudo o que é demais vai estragar o equilíbrio que o corpo quer atingir e depois não consegue, não é? Portanto, algumas dessas ervas naturais são, pronto, basicamente inofensivas, mas também não convém estar sempre a beber da mesma infusão. Que é como, por exemplo, a erva príncipe. É uma erva que se pode beber sem qualquer problema, diariamente, pronto, mas fazendo alguns intervalos e intercalando com outras. A cidreira, a Lúcia Lima, e também o gengibre, se houver cansaço, se quiser estar mais estimulado ou se é um anti-inflamatório, portanto, é um bocadinho mais terapêutico, mas pode-se beber com alguma frequência. Bom é beber água, não é? Água morna. As ervas podem ser bebidas de vez em quando, mas não fazer disso a bebida do dia, que é beber litradas de ervas, não é? De infusões de ervas. Isto é o ponto importante. E depois tem a parte mais terapêutica, e aqui é que se tem que ter algum cuidado, porque quando, por exemplo, nós sabemos que, sei lá, um dente de leão é muito bom e desintoxicante e não sei o que mais, e começamos a beber dente de leão às litradas todos os dias, se calhar o fígado, para já super estimulado, vai ralhar, e o rins, como ele também é um bocadinho diurético, também depois não aguentam essa diuretice toda, não é? O rim tem também a sua capacidade de gerir a coisa. Portanto, isto é bom que tenham em atenção, não começar a beber só porque acharam que realmente aquilo era bom para o caso ou para a situação em questão. Eu queria dar aqui algumas. O tomilho é uma erva que há muito por aí, sobretudo da parte da Serra Neira, no Conselho de Belém, por exemplo, e aqui para os meus lados também, toda a parte do calcário, o tomilho, e é dos melhores tomilhos que existem em termos de princípios ativos, que existe, é o Timos Zigis, que é o que há na Serra, no Parque Natural das Serras da Aire Candeias, que é muito importante até mesmo para o momento que estamos a viver, do Covid para a tosse, como anti-inflamatório das vias respiratórias. É muito, muito interessante e tem dado muitos bons resultados nisso. E também é muito bom para a digestão. Depois, queria também falar da salva. Normalmente há muito nos jardins, a salva officinalis já é uma planta que normalmente existe nos jardins, não tanto no campo. E é interessante para a menopausa, as pessoas têm muitos calores e muitos afrontamentos. No caso também como é, regras dolorosas em que os adolescentes muitas vezes sofrem os adolescentes sabem muito disso, de terem problemas com isso. A salsa, que normalmente toda a gente tem nos vasos, que é bom para os rins, é benéfico sempre para os rins e para a prostatite, também é muito interessante. O cardo mariano, para o fígado, ajuda também na vesícula, ele fluidifica a bilis e, portanto, ajuda nessa parte da vesícula. No entanto, lá está, aqui, se forem pessoas com tensão alta, então vamos mais para o dente de leão,
apesar de ser um desintoxicante mais generalizado, não tanto especificamente para o fígado, essas pessoas com tendência para tensão alta iriam tomar mais dente de leão. Este cardo mariano ou dente de leão é interessante também nesta altura destas infecções pulmonares que houve. É sempre bom tomar alguma coisa para desintoxicar o fígado ou quando tomam alguma medicação, para poder dar aqui alguma ajuda, porque o fígado fica sobrecarregado nessas situações. A camomila, muito conhecida, que já existe por tudo o que é cafés, a gente pede sempre uma infusão de camomila, também se pode tomar a camomila quando nós quisermos, é muito calmante, e acalma o estômago. Alguém que tenha situações de vómitos, olha, até mesmo no caso das quimioterapias, ela acalma o estômago, aqueles vómitos que dá sem com qualquer controle, é quase similar. Eu lembro-me de uma vez ter tido uma situação dessas e bebi um chá de camomila e aquilo parou de imediato. Portanto, há aqui um efeito muito, muito interessante nessa parte. E depois é anti-inflamatória. Portanto, quando há esses problemas de estômago com aquelas bactérias malucas que às vezes andam por aí chatear, muitas das Parece que estamos aqui com algumas dificuldades com a internet. Vamos aguardar um bocadinho que a Gisela retome. Já cá está. Foi, Gisela, eu aqui foste nem me apercebi disso. momentaneamente foi abaixo, mas já podes continuar. Pois. E estava aonde? Estavas a Estava falar aonde? da camomila sendo anti-inflamatória. Penso que foi aí que tinhas Camomila. ficado. Ok, ok. E tem um aspecto muito, muito interessante que eu utilizei muito nos meus filhos quando tinham conjuntivite. Fazia a infusão das flores da camomila. É sempre preferível comprar as flores da camomila e não aquelas saquetas que elas estão todas moídas e não sabemos há quantos anos é que estão ali naquelas saquetas, não é? É sempre interessante nestes casos comprar as flores e não aquelas saquetas. E então o que é que eu fazia? Fazia a infusão da camomila e limpava os olhos com essa infusão. E a conjuntivite desaparecia assim. Nunca mais utilizei aquelas gotinhas antibióticas que nós comprávamos na farmácia. Comecei a usar só isto e resultava muito, muito bem. Ahm, Depois, uma coisa muito simples que toda a gente tem em casa, que é o alho. O alho, fazer a infusão, fazer uma decocção, porque ele ferve aqui uns 5 minutinhos, com casca de cebola. Portanto, é um antibiótico muito interessante para as vias respiratórias mais do que o eucalipto. O eucalipto seca muito os pulmões e até pode ser muito prejudicial para quem tem asma. Então utiliza-se o chá de alho ou o alho esmagado, tomado assim mesmo, para as vias respiratórias, porque ele é eliminado pelas vias respiratórias, pelos pulmões. Enquanto o eucalipto é eliminado pelas vias urinárias. O que é que acontece? O antibiótico do eucalipto é preferível para as infecções urinárias. Estás a ver? Há aqui um pequeno Ok. pormenor que normalmente não temos essa ideia, não é? Este alho deixa um aroma à tua volta que nem sempre é a coisa melhor do mundo, não é? Em caso mesmo especial. Já tenho tido várias queixas, mas pronto, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Vale a pena Olha, correr o outra risco que do. há muito por aí é vale, 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 vale. Tem que ter um companheiro ou uma companheira muito compreensiva. Ó Gisela, mas nós agora usamos máscara no dia a dia, Ah, portanto também nos ajuda um pouco a proteger aí o hálito do alho. sim, exatamente, exatamente. De qualquer das formas, repara,
Isto tudo dá-nos, lá está, a tal autonomia que eu sempre procuro, que as pessoas não fiquem hum, aflitas ou com ansiedade ou terem que ir ao médico. Têm algumas ferramentas e conseguem ali naquele momento ajudarem-se a elas próprias e à família delas, não é? E esse é um grande. É a minha intenção sempre, é não se enervarem, não irem a correr para o médico, logo assim de repente, está assim algumas soluções nós podemos ainda fazer. Hum, o funcho, também há muito por aí, mas tem que ter aí algum cuidado, porque há pessoas que confundem o funcho com outras plantas que são altamente tóxicas, e aí tem que ter algum cuidado, mas é muito bom para a digestão, tanto que os indianos utilizam aqueles repousadinhos de funcho no final, no restaurante temos uma, não sei se já reparaste, que há umas tacinhas com uns repousadinhos às cores, que é para, isso é funcho, só que eles põem açúcar lá naqueles repousadinhos, não é? É funcho. Que É muito bom interessante. para a digestão também, esse. Ó Gisela, deixa-me só dizer que a Carla Batista está-nos aqui a mandar um beijinho. Diz que tem muito tomilho no quintal, portanto, se precisar, já sabes, pedes à Carla que ela tem tomilho e está a questionar se tu podes partilhar, se tu podes partilhar uma cábula com as indicações para que são recomendadas as diferentes infusões. Está bem, depois eu posso pôr lá depois nos comentários este resumo, Ok, eventualmente, não é? Porque não tenho isto escrito nem compilado em lado nenhum. Foi o que me ocorreu, não é? Assim, do mais prático, eu posso lá pôr o que está aqui escrito, eu depois está passo bem. para os comentários. Pode ser assim. Ok, ok. Eu por acaso comecei a tirar algumas notas de algumas plantas, aquelas assim que eu tenho aqui mais em casa e mais Agora próximas não de estou a mim. ouvir. Agora não estou a ouvir. Podes continuar. Ok. Depois achei interessante por aqui, há muita gente que bebe muito chá de menta, né? Uma infusão de menta a toda a hora, porque é bom para a digestão. É um facto, é bom para a digestão, sim. Só que esta a menta gera muita acidez. Agora, imagina uma pessoa que já tem refluxo, por exemplo, ou azia, ainda ir beber mais chá de menta, não é nada favorável. E normalmente as pessoas do tipo de sangue O, essas pessoas têm muita tendência a ter o estômago mais ácido, aliás, têm mesmo o estômago mais ácido, são pessoas preparadas para comer carne e proteína animal e têm um estômago mais ácido do que os outros tipos de sangue. E este chá de menta, nesse caso, não é nada, nada favorável, não é? Uh, do eucalipto já falei há pouco, e depois temos aqui as infusões antihistamínicas, né? Aquelas questões alérgicas que são cada vez mais, existem cada vez mais nas crianças e até nos adultos, há muita gente com problemas, sobretudo nesta altura, olha, da primavera e no outono, e a planta mais adequada para essas situações, com um grande poder antihistamínico, é a ortiga. E é isso toda a gente tem no quintal, não é? Tem que se ter algum cuidado de não apanhar no quintal de alguém que não se conheça. Às tantas estão a aplicar produtos químicos na horta e acabamos por estar a beber infusão de pesticidas, não é? E apanhas com luvas? Aumentando o espectro. Eu, por acaso, tem dias. Há dias que me esqueço e apanho sem luvas. Outros dias, depois fico com a mão durante um dia ali bem estimulada. Pronto. É bom para a circulação. Pronto. É, é uma questão de experimentarem. É interessante. De qualquer das formas, se tiveres um problema com picadas de insetos ou urtigas por onde tu passaste e por acaso roçaste lá, hum, agarras noutra planta que é a tanchagem. Agora, é muito fácil identificar, se forem à internet, veem logo as folhas, reconhecem logo. A tanchagem, que se chama plantago minor ou plantago major. E essa planta
alivia muito as picadas e todas essas questões de pele que provocam comichão por qualquer motivo de irritabilidade da pele. E também é boa, no caso das alergias, porque tem um espectro de anti-histamínicos diferente da ortiga, então complementa-se, não é? Cada caso é um caso, nem toda a gente reage muito bem à ortiga, mas depois se calhar reage melhor a esta. A todas as plantas, muitas plantas têm anti-histamínicos e é bom ter assim um leque grande delas para poder ir variando e poder atuar melhor nesse caso, nesse episódio alérgico, não é? Pronto, acho que aqui mais ou menos Ó Gisela, se temos aqui falou uma questão. um pouco de Aqui tudo. no chat, eu estou atenta e temos Diz, uma questão. A Ana Paula Santos manda beijinhos, e gostava de saber quais são as beijinhos, Ana propriedades da Paula. hortelã fresca em infusão. Então, a hortelã fresca em infusão é uma menta e é a tal do digestiva, não é? É digestiva. Ok. E é refrescante, pronto, tem. A menta, por exemplo, a menta, o óleo essencial de menta é muito utilizado nas dores porque ele refresca e é um pouco anestesiante. Para dores é interessante como em óleo essencial, isso é, sim. Por exemplo, nas dores de cabeça, quando se põe um bocadinho de menta diluído num óleo normal, pode ser azeite ou assim, nas têmporas, por exemplo, ajuda, alivia a dor de cabeça, porque refresca muito esta zona, não se pode juntar aos olhos, tem que se ter cuidado depois na utilização, quando é o óleo essencial, permanece nas mãos durante algum tempo e tem que ter cuidado com os olhos, depois não ir com os dedos aos olhos. Mas também tem esse papel calmante e anestesiante da dor, em óleo essencial, claro. Ok. Eu penso que é verdade, eu tinha aqui passado, lembrei-me, devido a esta coisa do Covid, de pôr aqui aquilo que eu faço, e por exemplo, agora estou um bocado fanhosa, foi hoje, deve ser alergia ou alguma coisa, e vou sempre buscar algumas destas situações que eu agora estive a dizer. São coisas muito comuns, são muito simples de utilizar. E quanto à questão do Covid, gripes, pronto, esse tipo de coisas, vírus, febres esquisitas que não se sabe de onde vêm, normalmente são virais, eu utilizo outras plantas aqui, ou raízes que se podem comprar nas ervanárias, faço a tintura ou faço a infusão, como eu entender melhor, ou para a pessoa em questão. Há pessoas que não conseguem tomar a tintura porque tem um sabor muito forte, então fazem a infusão. E há uma planta muito, muito interessante que tonifica o sistema imunitário, que é o astragalos. O astragalos, eu já fiz a tintura, resulta muitíssimo bem. A Inês, a certa altura, teve gripe logo no início desta questão do Covid, não sei se até não terá sido. E o que ela tomou foi astragalos, e chá de gengibre, pronto, fiz-lhe aqui uma coisa. E aquilo resultou muitíssimo bem. Pá, no segundo dia já estava, aquilo já não se sentia quase nada. Como ele é difícil de tomar, há pessoas que não toleram muito o amargo, e também se pode fazer em decocção, quer dizer, ferve aí uns 5 minutos, não é? E também é interessante e é um sabor mais agradável. E pode-se inclusive fazer arroz com isto, tirando depois para fora a raiz, porque ela é muito dura. É muito versátil, qualquer pessoa pode tomar, as crianças também podem tomar. Este estragá-los, para mim, é das soluções melhores neste aspecto da imunidade. Isto porquê? A equinácea é interessante também e é boa, mas a equinácea é estimulante do sistema imunitário. E como tal, qualquer pessoa que tenha uma doença autoimune ou qualquer pessoa que seja alérgica ou que esteja com episódios alérgicos, já tem o sistema imunitário bastante exacerbado, não é? Uma doença autoimune é o teu sistema imunitário que está completamente deslocado e que começa a atacar-te a ti própria.
Se tomares a equinácea, vai agravar essa situação. Enquanto que o astragalus já não. O astragalus tonifica o sistema imunitário, harmoniza, não tem esse efeito. E por isso eu acho muito, muito bom e muito interessante. Depois temos, para esses casos, um antibiótico também muito bom, que é o extrato da semente de toranja, também é muito, muito interessante, para infecções urinárias também, mas pronto, neste caso do Covid resulta muito bem. Mas quem não consiga, ou não gosta, ou não encontra à venda, que nem sempre é fácil, pode fazer o tal chá de alho. Pronto, e aí resolve essa questão antibiótica dessas vias respiratórias. Pode tomar chá de gengibre, o chá de tomilho é fundamental para a tosse e para os pulmões. Beber água fervida 15 minutos, portanto, essa água é fervida 15 minutos e depois é que é bebida, morna. E tomar o chá cardo-mariano. Não é? Beber muita água. E depois o fundamental, evitar e não beber leite nessa altura, porque promove o muco. O leite é das coisas que mais estimula a promoção de muco. O trigo e o açúcar são alimentos altamente inflamatórios para o corpo e que não vão ajudar numa fase em que tu estás a te querer recuperar. Tu vais recuperar daquilo que te está a atacar vindo do exterior e estás a ingerir coisas que vão ainda sobrecarregar o teu sistema e a gastar energia para colmatar esse problema que estás a criar em ti mesmo, que é um processo completamente inflamatório pelos alimentos, não é? Pronto, isto é um exemplo daquilo que eu faço, não é? Nestes casos de gripes e Covid Ó Gisela, em fiquei com pequenos. uma dúvida. O dente de leão é a mesma coisa que o Sim. cardo mariano? Não, o dente de leão é uma planta, o cardo mariano é outra. O cardo mariano é um cardo que tem umas riscas brancas e também há quem encontre por aí, e há sítios onde se encontra bem. E o dente de leão aparece em tudo que é sítio, tudo que é hortas tem dente de leão, que é o da florzinha amarela rasteirinha e que os franceses costumam comer isso nas saladas. É amargo, e tudo que é amargo é bom para o fígado, não é? É amargo e eles fazem isso nas saladas. Pronto. São plantas diferentes e com funções diferentes também. Ok. Muito bem, então já ficámos aqui com uma breve explicação do poder destas plantas naturais e que é uma forma de tentarmos evitar de encharcar o nosso organismo em produtos químicos, porque por vezes com estas plantas, com estas infusões, conseguimos ter aqui bons resultados e, como tu disseste há pouco, evitando ir logo a correr ao médico, não é? Às vezes em casa e Exatamente. fazendo este tipo de preparação, se calhar até evitamos muitas vezes depois de ter que recorrer ao médico. Muito bem, Gisela. Sim, sim. Então, Mas também é interessante, por exemplo, em relação às crianças, quando a mãe, e eu vi isso, eu também tive isso, sobretudo com a primeira filha, não é? A mãe tem tendência a ficar muito preocupada, muito com ansiedade, que transmite à criança insegurança também, porque está a passar, está doente, para ela aquilo até passava de um episódio mais ou menos calmo, mas a mãe está tão em ansiedade que acaba por transmitir ao filho. Se ela tiver algumas ferramentas, se ela própria conseguir ter calma, porque tem a segurança de que está a apoiar e a dar alguma coisa ao filho, essa, esse, a recuperação é muito mais rápida. Não é? E não há todo aquele atropelo de sair, de ir para o hospital e de fazer não sei o quê. Não é? Essa parte é muito importante também. sem dúvida, sem Eu, dúvida alguma. Muito bem, Gisela. Então, e deixámos para o fim aqui a parte da alimentação saudável, não é? Portanto, como eu disse na tua apresentação, sim, sim. uma,
uma das tuas principais competências é elaborar o perfil alimentar de cada pessoa. E agora ia-te pedir então se podias nos falar um pouco também aqui ao nível da alimentação, como benefício para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Claro. Ahm, ahm, em relação à alimentação, ahm, existem muitas dietas, não é? Muitas dietas, pronto, que não vale a pena estarmos aqui a especificar nem nada disso. Mas no fundo, aquilo que se pretende é apenas através da consciência que tu tens daquilo que tu comes, e tens que ouvir o corpo, porque quando o corpo fala, ele fala sempre verdade. O corpo não mente. E muitas vezes nós ignoramos aquilo que o corpo diz. Se tu tiveres uma digestão difícil, tens que procurar perceber porque é que tiveste essa digestão difícil. Não é só porque, foi neste dia foi assim. Alguma coisa aconteceu, ou foi o que tu comeste como ingredientes, ou foi pela mistura desses alimentos, ou pronto. Há aqui coisas que nós temos que passar a ter o hábito de ouvir aquilo que o corpo diz. E nesta definição de perfil alimentar, temos várias ferramentas. Uma delas é o perfil proteico, que é aquele que se vê através da íris, portanto, observando a íris dos olhos, não é? A cor dos olhos e através de fotografia que se consegue ver as manchas que os olhos têm, onde é que se localizam e perceber que órgãos é que estão afetados. Depois tens um perfil metabólico que é medir o pH da urina e perceber como é que está a decorrer o metabolismo, se está a haver acidez a mais, ou, ou se até inclusive não está a haver acidez, e aí que o fígado, o rim tem esse papel também acidifica, mas se, por exemplo, tu comes disparatadamente todos os dias no McDonald's e pizzas e alimentos processados e tu continuas a ter uma urina básica, é porque o rim não está a fazer o papel dele e está com dificuldades. Portanto, temos que ter aqui, conseguimos ter uma ideia de como é que é o metabolismo. E depois é através também do tipo de sangue. Não é? O sangue é aquele que leva os nutrientes para o corpo e ele tem a capacidade de se ligar mais ou menos a determinados elementos provenientes desses alimentos, não é? E os sintomas. Tu vens a uma consulta e dizes que te dói o peito, não é? E não sabes porquê, que não tinhas isto e não sei o que mais, é um sintoma. E através da íris tu consegues perceber quais são as fragilidades dos órgãos, se coincide com aquele sintoma ou não, e o que é que está a passar. É evidente que eu agora, com as outras ferramentas do corpo reflexo, consigo chegar melhor à origem do problema, mas só através do perfil alimentar tu já consegues resolver aqui muitas situações, não é? E então, através disto tudo, define-se então quais são os alimentos que são proibidos ou que se devem comer só uma vez por mês, ou pronto, dentro desse ritmo assim. Quais são os alimentos que só podes comer de vez em quando, sei lá, uma vez por semana, e aqueles que são bons para ti, aqueles que podes comer todos os dias, que até inclusive são benéficos para ti e são quase eu define-se isso, as quantidades, o que dá-se sugestões do que é que se pode comer ao pequeno almoço, o que é que se pode comer ao jantar, quais são as misturas que não se devem fazer, porque isto é como se fosse um. Há pessoas que, por exemplo, e eu também fazia isso, quando se vai fazer a sopa, vai-se pôr tudo o que está no frigorífico, não é? Abres a gaveta dos legumes, tiras de lá as cenouras, a abóbora, ah, o alho francês, tudo o que houver por ali. E fazes uma sopa que tu dizes, esta sopa é mesmo nutritiva. E, no final de contas, estás a ingerir uma quantidade imensa de coisas
E quando o corpo apanha aquilo, é tão maneira a complicação e tanta baralhada que nem sabe o que é que lhe há de fazer. E isto para não falar já da incompatibilidade de determinados alimentos uns com os outros. De uma cenoura com uma abóbora, por exemplo, pronto, há coisas que não se devem misturar. Portanto, há aqui um conceito interessante a reter, é a simplicidade. A natureza é simples e nós complicamos tudo. Então, vamos saber qual é o sabor dos alimentos, vamos procurar comer coisas mais frescas, não misturar tanta coisa. Se fizermos uma salada, pomos 2 ou 3 elementos, não estamos a pôr tudo aquilo que temos lá, alface, cenoura, beterraba, etc, etc, tudo o que tiver por aí. Simplificar. hum, a base é esta, no fim de contas, a base do perfil é isto. E depois, há pessoas que, mesmo com todos estes cuidados, quando comem determinado alimento, não se sentem bem com ele. Então tem que estar com atenção, porque essa pessoa, especificamente, para ela, não é adequado. Ponto. Não há problema. Ok, ela não consegue tolerar aquele alimento. Porque não? Cada um tem direito à diferença, não é? E aí a pessoa tem que estar com atenção. Portanto, faz-se um estudo durante uma semana do pH, daquilo que comeu, a pessoa toma nota de tudo isso, mede-se o pH da urina e depois, no fim, consegue chegar e vai-se aperfeiçoando ao longo de 2, 3 anos. Conseguimos ir cada vez melhorando mais. O que é que isto quer dizer? Tens que estar com muita atenção e tens que estar atenta a ti mesmo, que é coisa que ninguém faz, ou quase ninguém. As pessoas andam sempre viradas para o exterior, nunca querem olhar para dentro. E aqui tem que estar com atenção, o que é um exercício também interessante, não é? Verem bem o que é que está a passar. Pronto, e com este tipo de perfil alimentar, corrige-se imensas coisas, sei lá, o colesterol, a tensão alta, o sono, inclusive, o refluxo, os diabetes, as dores articulares, muitas das vezes só mudando o perfil isto fica corrigido. Até o Alzheimer se consegue, que é um problema, aliás, há vários livros sobre isso e sobre a influência que o trigo tem no cérebro. Há muita coisa escrita já, só que lá está, neste perfil alimentar que nós estudamos durante um ano, está tudo compilado e está, está bem feito nesse aspecto, porque junta várias técnicas de várias origens. É como o corpo reflexo também tem várias origens, junta a medicina ocidental com a ayurvédica e com a medicina chinesa. E aqui é um bocado isso, foi juntar tudo para se poder não desprezar nenhum estudo que houvesse, não é? Mas o melhor estudo e a forma mais científica é ouvir o corpo o que é que ele te está a dizer. Esse é que é o laboratório, és tu és o teu laboratório. Tu comes uma coisa, essa coisa é transformada e depois vês os efeitos. Por exemplo, se te lembras, apareciam aquelas manchas. Sim. E o corpo estava-me a dar esse sinal. Eu tinha que o ouvir, não é? E E fui eu foi com aperfeiçoando o e agora leite. não tenho essas manchas porque eu. Eu comecei a perceber Então, que estás a quando ver? bebia leite ficava com muitos problemas de digestão, ficava mal disposta e sentia-me mesmo mal. E inchada, ficava inchada, portanto, desde que deixei de beber leite, e foi por minha iniciativa, penso que na altura também te O leite. pedi um conselho e sem dúvida alguma que noto mesmo a diferença. E é como tu dizes, nós não precisamos de leite, não é? A partir de uma Então, determinada idade, porque existem outros produtos, outros suplementos que fazem o mesmo efeito, não é? Nomeadamente as bebidas de soja e de arroz e amêndoa. depois, o leite de vaca é o leite para a vaca, para o bezerro, não é? Nós temos o leite da mãe, é o nosso leite, é o leite da nossa mãe. Depois, quando acaba, começamos a comer outras coisas, não é? E mais, o leite é das coisas mais prejudiciais que tu tens. Inclusive a osteoporose. Tu quando dás qualquer coisa ao corpo que é em demasia,
e que ainda por cima não é assimilável, que é o cálcio, não é, o cálcio do leite não é assimilável, ele fixa-se no intestino. A informação que existe para o corpo é que tens cálcio, porque todo esse cálcio que está fixado nessas terminações do intestino e que por aí deveria ser absorvido, mas que não consegue absorver, ele está a dar sinal que tem cálcio. Conclusão, o cálcio das plantas que tu comes, de todos os outros alimentos, não é absorvido, vai para o lixo, porque aquele está saturado. Conclusão, a osteoporose, não é? Também pela acidez do corpo, pelo tipo de alimentação que levas, o corpo para poder voltar ao seu pH normal, vai roubar aos ossos e aos dentes o cálcio para poder equilibrar. Mas a maior parte das vezes é devido ao excesso de leite. Aliás, nós bebemos imenso leite e a população em geral bebe imenso leite e a osteoporose está a aumentar, que é estranho, não? Pois, pois. É um exemplo. Mas é altamente inflamatório. Aliás, há uma lista de alimentos inflamatórios que nós à partida pomos e é geral para toda a gente. Fazemos sempre isso porque tem que se dar essa informação, não é? E depois, quanto mais é inflamatório, mais insulina é produzida e diabetes, muitas vezes nem sequer é mesmo só por causa do açúcar, é pelos processos inflamatórios existentes. Estás a ver como as coisas já são complexas, não é? E acabam por se misturar. Isto E é acaba um por estar mundo tudo muito interligado. interessante, esta parte. É mesmo muito Tá, interessante, sim, sim, muito interessante. Olha, obrigada pela sim. partilha, porque sem dúvida que, para já, porque nos trouxeste algumas coisas à consciência, e o facto de nós ficarmos atentos ao nosso corpo e aos sinais que ele nos dá, sem dúvida alguma que poderá ajudar a prevenir aqui de alguma forma, ou pelo menos a despertar em nós, epá, o facto de percebermos que alguma coisa não está a funcionar bem, e tentar pedir ajuda, não é? E tentar, se calhar com a devida antecedência ainda para prevenir alguma coisa que possa agravar. Exato, exatamente, exatamente. Gisele, eu estou aqui a ver no chat que há aqui uma pergunta que ainda é relacionada com as infusões, portanto, provavelmente podem ter colocado ainda quando estávamos no tema das infusões, mas eu não me apercebi, e que tem a ver se existe alguma planta que tu recomendes para os gases. Para os quê? Gases! Penso que seja para a Para os quê? flatulência. Ah, é o funcho. É o Ok. funcho. O funcho é para os gases. Ok, o Mas luciamento atenção, de funcho. se há gases, é porque sim, se há gases é porque a alimentação não está a ser correta, é porque há putrefação a mais, há combinações que estão erradas e demasiadas fermentações. Por exemplo, se tu comeres crus com cozinhados, os crus que têm uma digestão no intestino delgado não conseguem passar para o intestino delgado sozinhos, vão acompanhados com todo o resto da comida e aquilo não é digerível, fermenta e pronto. E tudo isso são processos que se podem evitar antes de tomar o funcho. Mas pronto, fica aqui já para aliviar. Já fica a dica. Olha, Gisela, Sim. também tens aqui uma mensagem de alguém muito especial a dizer que tu estás linda e brilhante, que é a tua Inês Flor. Ai, a Inês Flor também está linda e brilhante, muito mesmo. É verdade, eu agora não estou a vê-la, mas sei que ela está. E estou Eu muito também feliz não, por eu isso estou a ver também. aqui o comentário que ela deixou no chat. Eu estou brilhante porque é o reflexo da coisa. Isto Ah, do candeeiro, está é explicado. difícil. Olha, Sim, tu não sim, estás sim. brilhante, Gisela, tu és brilhante. Tu és uma mente altamente feliz. E Exatamente, nem exatamente. imaginas o quanto eu estou grata
por teres aceito o meu convite para estares aqui hoje a trazer-nos esta partilha fantástica, porque tu és um poço de sabedoria, e nós vamos, contigo nós aprendemos estes temas e estas coisas fantásticas que podem fazer a diferença na nossa vida e no nosso dia-a-dia. Portanto, foi um privilégio para mim enorme Sim. ter-te aqui hoje e estou de coração cheio porque tu és brilhante. Obrigada. E eu estou muito contente com, eu já te disse isto, mas pronto, queria aqui reforçar com o teu caminho e com tudo aquilo que nós passámos e vivemos. Acho que foi um percurso muito bonito mesmo. E obrigada eu por me teres convidado. Não escondo que estava um bocadinho. Não sou muito dada a este tipo de coisas, né? Mas à partida foi muito gira a conversa e também gostei. Foi uma experiência bonita também, gostei bastante. Eu sei que tu és uma pessoa muito discreta e que não gostas nada desta coisa de câmaras, mas eu tinha que trazer cá a Gisela, porque tu és, como eu já disse, és um poço de sabedoria e eu sabia que tu ias enriquecer muito esta partilha e para quem nos está a ouvir e que possa tirar proveito e pôr em prática estes conhecimentos que foram aqui divulgados hoje, porque pode fazer a diferença na nossa vida. Olha, Gisela, para terminar, que nós já estamos com 1 hora de live, Diz. eu ia-te pedir para tu explicares a quem está aqui connosco a assistir a este live, onde é que te pode encontrar, como é que pode chegar até ti, se eventualmente necessitar do teu acompanhamento em alguma destas terapias e destas técnicas que nós falámos hoje. Eu agora estou em casa e tenho aqui uma sala que dá que é o que tenho utilizado. Estou em casa e, podem me ligar. Eu acho que há, no Facebook é uma página que se diz, não é? Que tenho lá Sim, a Gisela Cid, Terapia em Movimento. Através disso, através dessa página, também podem ir acompanhando alguma coisa que lá ponho. Agora, por acaso, não tenho posto grande coisa, não tenho tido muito tempo. Mas podem me ligar e combinamos, não é? É uma questão a combinar, porque eu não faço só isso, portanto, tem que, se- tem que ser assim desta forma. ok, então mesmo alguém que nos esteja a ouvir, depois se tiver dificuldade em encontrar a tua página ou que pretenda o teu contacto, pode entrar em contacto comigo que eu depois farei chegar então a pessoa até ti, portanto darei os contactos e encaminharei para ti. Sim, sim. Olha, tenho aqui uma visita. O cão também quer aparecer. E é bem-vindo, claro que sim. Pois. Ai, ai. É uma Ok, fresca, nem olha, sempre pode estar em lado nenhum, aparece logo. é curioso, não é? Gosta mais das câmaras do Então, que tu, não é, eh, Gisela? é, sim, se calhar, se calhar gosta mais. Tenho completado agora, tenho completado bastante a parte das tinturas, das plantas, eh, porque comecei a sentir falta desta, nem sempre há à venda este tipo de coisas e ajuda muito numa fase inicial em que a pessoa está com mais dor ou com mais problema em resolver a situação, dá assim um empurrãozinho. Esta questão das plantas tenho tido bons resultados e vou continuar também com isso, com estas tinturas. Portanto, também posso arranjar e facilitando, é um pouco mais para facilitar. Não tanto para, não tenciono fazer negócio com esse tipo de coisa, mas é mesmo para ter mais à mão aquilo que não existe no mercado. É isso que eu agora tenho feito e estou a gostar bastante dessa parte também. Até pelo próprio contacto com a natureza, não é? Que eu sei que tu também Complementar. gostas muito. É, é, é. E também tenho feito de outra maneira, de uma forma que é.
Imagina, a pessoa não sabe fazer, não sabe como é que se cozinha o milé, ou não sabe como é que se cozinha um arroz integral. Então combinamos, ela vem mais cedo, eu ensino-lhe como é que ela pode cozinhar, porque são coisas que muitas vezes não está no hábito, não é? Da nossa comida tradicional. Ou, por exemplo, não tem cuzu, não sabe onde é que encontra o cuzu, porque aqui no campo, né, quer dizer, não há ervanárias, não é? Por aí além. Então, ah, tenho sempre cuzu em casa, pronto, o arranjo está aqui. Pronto, é um bocado tenho feito assim e acho que é a única forma para começar para desemburrar, para empurrar um bocadinho, para a pessoa não ir para casa assim, agora vou encontrar isto aonde? Ganda chatice e tal. Não, está ali, não tem desculpa. Exatamente. Também sou um bocadinho mazinha, também sou mazinha, não é? Olha, agora não tens desculpa, agora já sabes fazer, olha, agora está aqui, leva. Agora tens que aprender. Muito bem, Gisela. Então, faz parte, claro, faz parte. Olha, não sei se tu tens mais alguma coisa que queiras Sim. acrescentar, que eventualmente eu possa ter, não ter perguntado ou que não tenhas abordado. Ahm, Se não quiseres acrescentar mais nada, vamos dar Não, por encerrada este não live. tenho, Foi, não. Sim, já vai longa a conversa, não é? Já sim, vais já ter estamos problemas em com. pôr essa coisa no, não sei onde, Não, não não, no é? Facebook não temos problema com a gravação. No Instagram, sim. Portanto, É aí é no que já outro. íamos ter problemas lá no vídeo do Pois, IGTV. Agora no Facebook, não. Aqui não. Aqui, pelo que eu percebo, pois. não há problema com o tempo, com o limite de tempo. Está bem, mas pronto, qualquer das formas, nós Sim, também não sim. queremos estar a amassar as pessoas, não é? Porque têm que ir descansar, que amanhã é dia de Exato. trabalho, tal como nós. E deixa-me agradecer-te uma vez mais Exatamente, sim. teres aceito este convite e estás aqui hoje a partilhar connosco todo este conhecimento. E como diz aqui a minha querida Anabela Estanqueiro, pela partilha da tua sapiência, e é verdade, Gisela, muito grata Obrigada, por, obrigada, pela tua presença aqui e pela tua partilha obrigada. fantástica desta informação que vale ouro. Obrigada, obrigada eu, Eva. Gostei bastante. Foi muito bom. Então, um beijinho muito grande. Já há muito tempo que não conversávamos, foi bom. É verdade, Beijinho foi muito também. bom mesmo. Foi mesmo muito bom. Olha, Gisela, um beijinho muito grande e a todos que estiveram connosco, desejo também uma noite excelente. Pronto, e até breve. Fiquem atentos aos lives, à conversa com mentes Até breve. felizes, porque tentarei sempre trazer temas que sejam interessantes e, acima de tudo, que sejam úteis para nós colocarmos em prática, para cuidarmos de nós, porque ao cuidarmos de nós também estamos a cuidar daqueles que mais gostamos e que estão à nossa volta. Portanto, desejo-vos a continuação de uma boa noite a todos. Sou muito grata por estarem aqui connosco e um beijinho especial e muito grande à Gisela. Um beijinho de coração. Beijinho também, Eva. Obrigada. Tchau. Adeus, obrigada. Boa noite. Obrigada.